Bem, começamos mais uma vez aqui os estudos dirigidos acerca da metafísica de Aristóteles e hoje daremos continuidade, né, a partir da questão estabelecida na temática dentro da própria metafísica, né, intitulado no subtítulo As Causas Primeiras, são 4, as doutrinas dos predecessores, onde Aristóteles vai, de certa forma, desenvolver a sua perspectiva sobre a questão da sapiência, né? Porque anteriormente fizemos a leitura aqui, né? Posteriormente podemos até fazer uma retomada, possivelmente faremos, né? Diante da questão de que parece que a sapiência ela tem algo direcionado a essa questão das causas primeiras, né? E agora o Aristóteles vai nos presentear com a descrição dessas causas primeiras, que na interpretação deles são 4, né? E aqui vamos fazer aquela. Para quem acompanhou o primeiro encontro da metafísica de Aristóteles, vamos fazer aquele bate-bola entre os comentários do Reale, né? Os comentários do Reale, os comentadores de Aristóteles, né? A própria metafísica de Aristóteles é um mapa mental que nós temos aqui disponível, né, a partir dos nossos estudos da metafísica de Aristóteles na graduação e os nossos conhecimentos de estudos pessoais. Né? Vamos fazer esse bate-bola aqui para poder desenvolvendo, na verdade, essa leitura. De antemão, já deixo a informação aqui que, de certa forma, essas aulas vão ficar disponíveis aí gratuitamente durante um tempo. Posteriormente, possivelmente, depois que terminarmos, isso vai ser depois de bastante tempo, né? Porque não é uma coisa que se faz assim em algumas semanas, né? Possivelmente estaremos privando essas aulas para uma breve contribuição, se você puder, né? Ter acesso às aulas. Porém, isso vai demorar um pouco, né? Enquanto isso, as aulas vão ficar disponíveis e você pode estar acompanhando aqui a nossa leitura exegética da metafísica de Aristóteles, né? Como de costume, vamos adentrar na leitura do texto, fazendo esse bate-bola com os comentários do Reale, né? E os nossos próprios comentários, e possivelmente fazendo uma retrospectiva do que já foi elaborado até aqui. Então sem muitos pormenores, né? Porque, inclusive, na aula anterior, alguns de vocês comentaram que eu faço muitas preliminares, apesar de eu achar que tenha sido mais prático. Mas vamos lá, né? O ponto 3 da metafísica de Aristóteles, né, do capítulo alfa, né, do texto alfa aqui do livro de Aristóteles, né, da metafísica. As causas primeiras são 4 e a análise das doutrinas dos predecessores em como prova da tese. Portanto, é preciso adquirir a ciência das causas primeiras. Com efeito, dizemos conhecer algo quando pensamos conhecer a causa primeira. Ora, as causas são entendidas em 4 diferentes sentidos. E aí ele vai designá-los. Né? No primeiro sentido, dizemos que causa é a substância e essência. Vamos enumerar e posteriormente fazer os comentários aqui. Né? Substância e essência. De fato, o porquê das coisas se reduz em última análise à forma, e o primeiro porque é justamente uma causa e um princípio. Essa é a primeira definição ainda, né? 2. No segundo sentido, dizemos que a causa é a matéria e o substrato, ou seja, primeiro sentido de causa primeira em Aristóteles, né, pode ser entendido como substância ou essência. No segundo sentido, dizemos que é matéria ou substrato. E aí essa questão é um pouco controversa, né? se a questão da matéria corresponde ao substrato. Isso aí posteriormente veremos no desenvolvimento do texto. Não sei se hoje será possível entrar nesses pormenores, mas vamos lá. 3. Em um terceiro sentido, dizemos que causa é o princípio do movimento, né? É o que causa o movimento, né? Parece que é algo que remete a uma pretensa teologia em Aristóteles, né? Isso que vamos ver aqui nos comentários do Reale, né? 4. Num quarto de sentido, dizemos que causa é o oposto do último sentido, ou seja, é o fim, o bem, de fato. Isto é o fim da geração de todo o movimento. E aqui, creio que será necessário fazermos recorrer aos comentários de Aristóteles, de Reale, sobre a metafísica de Aristóteles, sobre essas definições aqui, né, das causas primeiras. Então,
comentários do Reale. Definido que a Sofia é ciência das causas primeiras, a Sofia enquanto essa contemplação, né, das causas primeiras, a Sofia do conhecimento pelo conhecimento, né, essa ode ao conhecimento, a contemplação do conhecimento, em detrimento, digamos, daquilo que Aristóteles elaborou ali anteriormente, da sapiência em detrimento das artes, né, daquilo que parece ser sapiência como busca das causas primeiras, e aqui, em certo sentido, podemos retornar em algum momento a essa questão da sapiência, as definições de sapiência que foi elaborado mais para o final, né, do meio para o final da última aula, né, das definições elaboradas pelo próprio Reale, né. Então, podemos retornar, né, mas primeiro vamos fazer essa definição aqui. Definido que a Sofia é ciência das causas primeiras, Aristóteles procede a uma determinação das próprias causas. Abre aspas, causa entende-se em 4 significados diferentes. A, como causa formal. B, como causa material. C, como causa motora. E D, como causa final. É justamente o que o Aristóteles acabou de colocar aqui, né? As causas primeiras são 4. Né? Causas primeiras, ou seja, é um dos sentidos que foi elaborado a partir aqui do nosso mapa mental. Quem visualizou no final da última aula pode vislumbrar e posteriormente colocaremos aqui na tela, né? Que a metafísica ela se entende em 4 direcionamentos de Aristóteles, né? Que é a metafísica enquanto teologia, metafísica enquanto substância, metafísica enquanto causas primeiras e metafísica enquanto ser, né? E aqui estamos na definição das causas primeiras, e as causas primeiras são 4, né? Isso é uma das primeiras ramificações, né, do desígnio, né, digamos assim, do diagrama aristotélico, do sistema aristotélico, do raciocínio aristotélico. Uma dessas 4 ramificações, que é a metafísica enquanto substância, enquanto teologia e enquanto ser, né? Parece um pouco redundante, mas é isso mesmo, é ser enquanto ser. E estamos na ramificação das causas primeiras, né? São 4 ramificações, metafísica diz-se como teologia, como substância, como ser enquanto ser e como causas primeiras. Estamos na questão das causas primeiras. E aqui o Reale nos dá essa chave de leitura, essa possibilidade, informando que as causas primeiras são 4, segundo Aristóteles. As causas são como causa formal, causa material, causa motora e causa final. O Reale nos dá essa deixa, que é muito importante para entender um dos sentidos que a metafísica se reverbera no sistema aristotélico. Aqui retornemos ao texto, né? O texto do Aristóteles, eu acho que aqui já fica um pouco mais claro, né? Seguindo, estudamos adequadamente essas causas na física livre de Aristóteles. Todavia, devemos examinar também o que antes de nós enfrentaram o estudo dos seres e filosofaram sobre a realidade, ou seja, os pré-socráticos. E aqui o Aristóteles vai fazer um esforço exegético para poder demonstrar como, de certa forma, ele se vale da perspectiva desses pré-socráticos, em certo sentido, e se utiliza, se apropria deles, né, para poder constituir as suas perspectivas metafísicas, em certo sentido, para discordar deles, né, para entender que não foram suficientemente longe, né, como bom filósofo que Aristóteles ou se pretendia. Né. E aí ele segue, né, todavia, devemos examinar também o que antes de nós enfrentaram o estudo dos seres e filosofaram sobre a realidade. É claro que também eles falam de certos princípios e de certas causas, diz Aristóteles. Para a presente investigação, certamente será vantajoso referir-se a eles. Com efeito, ou encontraremos outro gênero de causa, ou ganharemos convicção mais sólida nas causas das quais agora falamos. Os que por primeiro filosofaram, diz Aristóteles, em sua maioria, pensaram que os princípios de todas as coisas fossem exclusivamente materiais. Retornando à questão aqui, né, das definições elaboradas pelo comentário do Reale, que é expressada a partir do próprio texto do Aristóteles. Né? A causa material é uma das causas, né, enquanto investigação, vamos retornar, né, no nosso mapa mental, que posteriormente eu vou colocar aqui na tela, porque eu não vou ficar tirando e colocando, mas assim, quando tivermos já encaminhados
nessa interpretação, nessa exegese online aqui, a partir do texto de Aristóteles. Eu vou colocar o mapa mental para poder exemplificar o que eu estou tentando demonstrar aqui, né? É que a causa material é uma das perspectivas, é uma das definições de metafísica enquanto causas primeiras, ou seja, as causas primeiras são uma das ramificações da definição de metafísica em Aristóteles, que se define em quatro, enquanto substância, teologia, ser enquanto sei uma só ou mais de uma, da qual derivam todas as outras coisas, enquanto ela continua a existir sem mudança. Então, de certa forma, Aristóteles parece concordar em um primeiro sentido aqui com a argumentação desses pré-socráticos, desses predecessores, que afirmam que, de certa forma, uma ontologia baseada nessa materialidade se faz presente. Aristóteles parece admitir que, em um determinado sentido, isso faz sentido. Por mais redundante que pareça, isso é de fato, mas parece que em um determinado direcionamento isso faz sentido, mas não como um todo, né? Mas parece que em uma determinada dimensão isso se exerce de uma determinada maneira enquanto uma determinação das causas materiais, né? E aí ele coloca a questão do substrato, que é uma questão que trataremos posteriormente, não sei se hoje ainda, né? Porque parece que o substrato tem algo de substância, mas também não pode se definir enquanto exclusivamente substância. Isso o Reale vai fazer alguns comentários sobre isso, em detrimento de outros comentadores, e há controvérsia sobre essa questão, sabe? Já vou anunciando logo aqui. Todavia, Aristóteles pondera, esses filósofos não são unânimes quanto ao número e a espécie desse princípio. Tales, iniciador desse tipo de filosofia, diz que o princípio é a água. Abre parênteses, por isso afirma também que a Terra flutua sobre a água. Certamente tirando esta convicção de constatação de que o alimento de todas as coisas é úmido, e da constatação de que até o calor se gera do úmido e vive no úmido. Ora, aquilo de que todas as coisas se geram é o princípio de tudo. Ele tirou, pois, esta convicção desse fato e também do fato de que as sementes de todas as coisas têm uma natureza úmida, sendo a água princípio da natureza das coisas úmidas. E aí Aristóteles segue os comentários. Eu vou adiantar esses comentários de Aristóteles para poder fazer um comentário geral sobre isso, tá? Então, há também quem acredite que os mais antigos, que por primeiro discorreram sobre os deuses, muito antes da presente geração, também tiveram essa mesma concepção da realidade natural. De fato, afirmam Oceano e Tétis como autores da geração das coisas e disseram que aquilo sobre o que juram os deuses é a água, chamada por eles de estige. Com efeito,
O que é mais antigo e também mais digno de respeito, e aquilo sobre o que se jura é o que há de mais respeitável. Mas não é absolutamente claro que tal concepção da realidade tenha sido tão originária e tão antiga. Ao contrário, afirma-se que Tales foi o primeiro a professar essa doutrina da causa primeira. De fato, ninguém pensaria em pôr Hippon junto com esse, dada a inconsistência do seu pensamento. E aqui ele paga um determinado tributo a Tales, porque independentemente, e é uma questão necessariamente filosófica, né? Quando por muitas vezes nós temos a tendência de conceber que determinados filósofos foram superados, né? Dentro de uma série de discussões, né, sobre Kant, dentro da própria psicanálise, inclusive, com Freud bastante criticado, etc. Ah, fulano foi superado. Mas aqui já o Aristóteles identifica, a partir dessa questão do movimento filosófico, reconhecendo, apesar das críticas que ele vai tecer e elaborar a sua própria concepção com uma certa dimensão de originalidade, né? Mas ele reconhece que não é possível ser de um todo, digamos assim, original ou autêntico ou dono, digamos assim, de uma autenticidade genuinamente filosófica, apesar disso ser possível diante de um determinado uso daquilo que já foi tratado, né? E aí ele paga tributo a Tales no sentido de afirmar que Tales foi verossímil, foi perspicaz, a partir de perceber que, na verdade, era necessário debruçar sobre um certo princípio de causas primeiras, apesar de ele ter ficado encerrado, assim como outros, dentro de uma percepção, de uma questão, de uma causa material. Mas isso dá possibilidade para que outros desenvolvam suas perspectivas teóricas e metafísicas, assim como Platão, como o próprio Aristóteles. Apesar de Aristóteles discordar em certas dimensões. Aqui eu acho que eu vou tecer algumas questões aqui sobre os comentários do próprio Reale, para poder deixar um pouco mais claro. Não adianta só ler o Aristóteles, só deixar os meus comentários. Vamos deixar o Reale falar um pouco, né, porque assim a gente vai tentando dimensionar de uma forma mais expansiva todas as questões, né? Reale diz: Aristóteles já estudou essas causas na física, como já lemos aqui. Todavia, ele pretende aqui retomar a questão em outras bases, para determinar que as causas são justamente estas e não outras. Essa determinação se desenvolve com base no exame crítico de certas causas e de certos princípios, que em última análise não são mais do que as quatro causas acima descritas. Embora captadas e expressas de maneira mais ou menos obscura e inadequada, os antigos pensadores centravam a atenção principalmente sobre a causa material, como foi dito aqui por mim, né? É bom porque a gente lê esses comentários, depois que a gente faz as nossas considerações, e a gente acaba por confirmar, ou possivelmente verificar que possa ter havido algum dispersar, porque também não tem nenhum problema com isso. Acho que faz parte do próprio movimento filosófico. Isso aqui também é um movimento de aprendizado para quem se dispõe a tentar, digamos assim, passar esse conhecimento, essa chave de leitura, né? Então, abre parênteses, Tales pôs como princípio a água, Anaxímenes e Diógenes o ar, e Hipaso, Heráclito o fogo, Empédocles todos os quatro elementos, Anaxágoras as homeomérias. Todavia, esses pensadores caíram na conta de que este princípio não era suficiente para explicar o devido às coisas e assim foram obrigados pela própria realidade a buscar um princípio anterior, o princípio movente. E aí vamos dar uma pausa, porque senão o Reale vai adiantar toda a leitura aqui. Nossa, né? E aí segue Aristóteles. Anaxímenes e Diógenes, ao contrário mais do que a água, consideraram como originário o ar entre outros corpos simples, e entre os corpos simples, o consideraram como princípio por excelência. Enquanto Hipaso de Metapouto e Heráclito de Éfeso consideraram como princípio o fogo. Por sua vez, Empédocles afirmou como princípio os quatro corpos simples, apresentando um quarto aos três acima mencionados, a saber, a Terra. Com efeito, estes permanecem sempre sem mudança e só estão sujeitos ao devir pelo aumento ou diminuição de quantidade, quando se juntam numa unidade ou se dissociam dela. Anaxágoras de Clasômenes, anterior a Empédocles pela idade, mas a ele posterior pelas obras, afirma que os princípios são infinitos. De fato, ele diz que todas as homeomérias se geram e se corrompem só na medida em que se reúnem e se dissociam,
tal como ocorre com a água e com o fogo, e que de outro modo não se geram nem se corrompem, mas permanecem eternas. Com base nesses raciocínios, poder-se-ia crer que existe uma causa única chamada causa material. E Aristóteles prepara o terreno para a crítica, né? Mas enquanto esses pensadores procediam deste modo, a própria realidade lhes abriu o caminho e lhes obrigou a prosseguir na investigação. De fato, mesmo tendo admitido que todo o processo de geração e de corrupção derive de um único elemento material ou de muitos elementos materiais, por que ele ocorre e qual é a sua causa? Certamente não é o substrato que provoca a mudança em si mesmo. O substrato enquanto matéria, enquanto substância, talvez, né? Mas enquanto substância, enquanto causa primeira, não necessariamente. Parece que essa questão aqui, né, do substrato, ele diz enquanto matéria, ele diz enquanto um sentido de substância, mas parece que ele não é uma causa primeira no sentido mais forte. Tem essa questão na interpretação de Aristóteles, sentido mais forte e sentidos mais fracos, né? Parece que essa suposta causa material ela é substância em um determinado sentido, mas não completamente, né? Porque a substância ela tem que ser a substância enquanto causa primeira, enquanto causa das causas, ela tem de permanecer e parece que essas substâncias materiais parece que tem algo de corruptível e que não são capazes ou não é possível concebê-las como moventes de si mesmas, né? Então parece que surge um problema aqui, né, na interpretação dos pré-socráticos, desses pensadores também, né? Não só comumente concebidos como pré-socráticos, alguns outros aparecem aqui também, né? Mas também os pré-socráticos, aqueles tradicionalmente entendidos como pré-socráticos, parece que eles não se atentaram à questão das causas moventes, né? Só das causas materiais, e o Aristóteles vai enumerar aqui. Vejamos um exemplo. Nem a madeira, nem o bronze, tomados individualmente, são causa da própria mudança. A madeira não faz a cama, nem o bronze faz a estátua, mas é outra causa de sua mudança. Ora, investigar isso significa buscar outro princípio, isto é, como diríamos nós, o princípio do movimento. E aí Aristóteles enumera essa questão, e aí voltemos às 4 definições de causas primeiras que são derivadas das 4 definições de metafísica em Aristóteles. Causa formal, material, motora e final, né? Tudo isso no movimento, nos 2 exemplos que o Aristóteles deu aqui, envolve todas essas questões, né? Existe a matéria, que é a madeira, existe a forma que toma essa matéria, seja a forma própria de árvore, ou seja a forma de transformação que ela sofre, transformando-se em cadeira, e a partir disso existe uma causa motora que move e molda a forma daquela matéria e que define a sua causa final em um determinado sentido. E aí vai entrar uma menção aqui, eu não vou entrar, creio, nessa questão agora, dos conceitos de ato e potência em Aristóteles que vão, digamos assim, explicitar ou vão tentar demonstrar como se dão essas questões dentro desses linhames elaborados até aqui então, né? Então, Aristóteles, perspicaz aqui nessa questão, vai adentrar nessa problemática. Então, sigamos, né? O que desde o início empreenderam esse tipo de pesquisa e sustentaram só um substrato, não se deram conta dessa dificuldade. Antes, alguns dos que afirmam essa unidade do substrato, como que sucumbindo à dificuldade dessa pesquisa do princípio do movimento, afirmam que o substrato uno é imóvel e que toda a natureza também é imóvel. Não só no sentido de que não se gera nem se corrompe. Abre parênteses. Esta é, com efeito, uma convicção análoga e compartilhada por todos. Antiga, na verdade, perdão, e compartilhada por todos. Fecha parênteses. Mas também no sentido de que é imóvel relativamente a qualquer outro tipo de mudança. Abre parênteses. Esta é a característica peculiar deles. Fecha parênteses. Portanto, nenhum dos que afirmam que o todo é uma unidade conseguiu descobrir uma causa desse tipo, exceto talvez Parmênides, pelo menos na medida em que afirmou não só a existência do uno, mas também a existência de 2 outras causas. Ele paga um certo tributo a Parmênides. E você vê como, em certos aspectos, o Aristóteles ele vai dialogando com os pré-socráticos e ele
vai, de certa forma, se apropriando e dizendo o que serve e o que não serve para suas próprias perspectivas, da sua enumeração metafísica, digamos assim, né? Então, sigamos em Aristóteles. Né? Nesse sentido aqui, ele me parece bastante claro, né? Sem necessário recorrer a comentários de Reale. Então, os que admitem vários princípios resolvem melhor a questão. Como? Por exemplo, os que admitem como princípios o quente e o frio, o fogo e a terra. Estes, com efeito, servem-se do fogo como se fosse dotado de natureza motora, né? E, por outro lado, servem-se da água e da terra e de outros elementos desse tipo como se fossem dotados da natureza contrária. Depois desses pensadores, depois da descoberta desses princípios, insuficientes para produzir a natureza e os seres, os filósofos, forçados novamente pela própria verdade, como já dissemos, puseram-se em busca de outro princípio. E aqui eu vou dar uma pausa, que eu acho que foi adentrada uma questão, né, dos contrários aqui, que talvez o Reale nos tenha algo a dizer. Né? E aqui vamos ler os comentários do Reale ao Aristóteles. Né? Todavia, esses pensadores caíram na conta de que esses princípios não eram suficientes para explicar isso ao Reale, tá? O devido às coisas assim foram obrigados pela própria realidade a buscar um princípio ulterior, o princípio movente. Os que admitiram um único princípio não se deram bem conta do problema. Os eleatas acreditaram até mesmo que deviam suprimir o movimento. Ao contrário, os pluralistas foram mais ágeis na solução do problema e se serviram do fogo como se fosse dotado de natureza motora, o que a gente já acabou de comentar aqui, né? Mas esses dois princípios ainda não bastavam para explicar toda a realidade. De fato, causa da beleza e da bondade das coisas certamente não pode ser um dos quatro elementos. Surgiu assim a doutrina de Anaxágoras, que introduziu a inteligência como causa da ordem e da harmonia das coisas, porém considerada mais como causa de movimento do que propriamente causa final. Interessante, né? Todas essas questões elaboradas até aqui, então, colocadas pelo Reale, né? No qual nós vamos, de certa forma, adentrar, talvez em algumas notas aqui, sobre a questão das quatro causas materiais, né, digamos assim. As quatro causas primeiras, né? Causas materiais não, as quatro causas primeiras, né, enquanto uma ramificação da metafísica, né? Uma das quatro ramificações, repetindo, teologia, substância, causas primeiras, ser enquanto ser, né, e definindo essas quatro causas primeiras a partir das notas do próprio Reale, que eu acho que isso vai ser importante aqui, né, para poder, de certa maneira, nós fazermos isso de uma maneira mais cuidadosa, né, porque tem várias notas aqui sendo enumeradas sobre essas questões, né, das causas. Alguns comentários interessantes, alguns comentários do Reale, né, referente a vários comentadores divergentes sobre Aristóteles. E aqui eu acho que vai ser importante a gente comentar algumas dessas questões. Eu estou dando uma olhada aqui. Então vamos lá. Só subir aqui para chegar no momento exato. Tem alguns comentários sobre Tales, sobre os filósofos, que eu acho que não vai ser necessário fazer isso agora, né? Mas eu acho que referente às causas é necessário sim. Né? Então, vejamos, as quatro causas. Começa aqui o tratamento sistemático da problemática das causas, como na física. Um dos comentadores, Ross, observa que a doutrina das quatro causas é introduzida e em nenhum lugar encontra-se uma verdadeira dedução dela. A mais exaustiva justificação que Aristóteles deu da doutrina é, no fundo, a que estamos começando a comentar. Né? A causa formal pode ser denominada, né, aqui, em determinados sentidos, né, como substância, né, ou como essência, né, como o próprio Aristóteles especifica.
no próprio ensaio introdutório que o Reale se autorreferencia, já é dito que, em certo sentido, a essência é causa. E pode ser afirmado em outras ocasiões. Ela é o princípio determinante e a natureza íntima de cada coisa, ou seja, aquele princípio que faz com que algo seja exatamente aquela determinada coisa e não outra. Em suma, ele é aquele algo que, na ausência dele, no qual só resta a matéria da coisa. E é aquilo que a coisa não pode ser sem deixar de ser o que é. Nesse sentido, é a condição principal do ser das coisas. É chamada explicitamente de causa primeira do ser. Causa material. Tricot propõe entender, um dos comentadores, a matéria, ou mais exatamente substrato. Enquanto o substrato tem um significado mais amplo do que matéria, já que pode querer dizer, além da matéria, também forma e símbolo, mas na verdade, no nosso texto, no nosso livro, e aqui o Reale se autorreferencia, esse termo é usado quase sempre na acepção de matéria, e os seus outros significados não são aqui evocados. Na verdade, acho que não vou adentrar nisso aqui agora, não, porque acho que vai complicar a questão, porque em determinados aspectos, o Aristóteles vai adentrar nessa questão do substrato, da matéria, digamos, de uma referenciação a essa noção de causas primeiras enquanto metafísica, e a questão do símbolo, né? É uma questão mais específica que ele ainda não enunciou, né? E que, de certa forma, nas notas aqui o Reale está antecipando, né? Ou seja, enquanto vamos fazer um pincelar inicial sobre essas questões, né? As causas primeiras, né? Então existe a ramificação das causas primeiras enquanto uma definição da metafísica, né? E as causas primeiras podem se elaborar enquanto causas formais, materiais, motoras e finais. Causa final, causa motora, causa material e causa formal. Pronto, pegando lá aquele exemplo, né, da madeira que transforma-se em cadeira, né, digamos assim. Existe uma matéria, que é a madeira, existe uma forma, né, que pode ser designada por uma causa antecedente, que pode ser a própria causa natural, enquanto natureza, né, que define que aquela madeira tem aquela forma, que aí dentro dessa questão, né, define-se a causa motora, né, que aquela coisa toma aquele determinado formato, né, automaticamente dentro desse impulsionamento na causa motora define essa causa formal em detrimento da causa material. A união entre o impulsionamento, né, que transforma aquela coisa em uma determinada forma, né, em detrimento da causa material, ou seja, a união da causa formal com a causa material é denominado símbolo, né. Nesse sentido é que o Reale fez esse comentário, essa alusão, né, dessa suposta definição aqui, e essa referência ao termo símbolo. O símbolo é justamente a união da causa formal em detrimento da causa material. O símbolo é aquilo que a coisa é, né, em um certo sentido, em ato e potência ao mesmo tempo, como coisa degenerescente. Ato e potência, ato, só existe uma coisa, e aqui eu já vou adiantar, que é ato puro, né, que é o primeiro motor imóvel, que é o Deus aristotélico, é que é inevitável, de certa forma, se referenciar a isso, e a gente vai entender quando chegarmos na definição de teologia em Aristóteles, que é uma das partes mais belas da metafísica de Aristóteles, porque de certa forma, isso é uma referência ao primeiro motor imóvel. Mas digamos aqui que só uma das coisas pode ser em ato puro, né, que não pode deixar de ser, que não é material, que é eterna, que não é movida, não se move e nem é causada por outras coisas, enquanto movimentação, ou então enquanto qualquer outra determinação, mas move tudo que é material, né, tudo que é causas derivadas dessa causa primeira, né? Tudo que são causas derivadas dessa causa primeira e que define formas e que define formas em detrimento das matérias, que é causa motora e que é causa final, né? Ela não é causada, né? Ela não é material e não pode ser determinada, não é degenerescente, não existe nenhuma causa motora que define, né? E a sua finalidade é contemplar a si mesmo. Então é o Deus aristotélico, né? Então essa definição da questão do símbolo é justamente a composição das coisas que são materiais, né?
que está delegada, em certo sentido, com esse diálogo com alguns pré-socráticos, a partir de se debruçar sobre as coisas materiais, que Aristóteles elabora que existe uma complexidade maior diante disso, né, que é justamente diante da questão de que o Sínolo, aqui comentado pelo Reale, eu acho que em certo sentido ele meio que atropelou, ou nós atropelamos aqui as definições, né, de que seria o Sínolo justamente uma composição entre a causa material e a causa formal, que define aquilo que a coisa é. Basicamente é isso, em um certo aspecto. Né? Lógico que não se encerra aí, né? Mas é uma definição básica para poder prosseguirmos aqui na leitura. Lembrando que isso aqui é uma aula para que você tenha a possibilidade, né, de tatear o texto de Aristóteles e não estar às cegas. Né? E aí é uma chave de leitura para que você tenha a possibilidade de adentrar o texto de Aristóteles, pelo menos tendo a possibilidade de tatear, né? De ter condições de identificar determinadas questões aqui. Né? Para, de certa maneira, você fazer um estudo, digamos, de domínio, é necessário que você pegue o livro, estude, né? Faça anotações, leia os próprios comentários do Reale, procure outros comentadores, mas aqui é uma proposta de dar essa luz, né, para você poder ter condições de fazer isso por si mesmo, né, porque realmente é complicado fazer isso às cegas, completamente às cegas, né, e a aula vai ficar disponível, né, como eu já disse, durante um bom tempo, porque estamos aproveitando, inclusive, isso para fazer um resgate do nosso próprio conhecimento acerca de Aristóteles, né, e que não exclui esse diálogo, né, com um comentador que é se não o maior comentador de Aristóteles, mas um dos maiores comentadores de Aristóteles. Apesar de também ter seus problemas em determinados aspectos. Eu creio que eu não cheguei a comentar nenhum deles ainda, né? Mas possivelmente adentraremos, né? E aqui seguimos na leitura do próprio Aristóteles. Vamos repetir aqui. Com efeito, o fato de algumas coisas serem belas ou boas e outras se tornarem tais não pode ser causado nem pelo fogo, nem pela terra, nem por outro elemento desse gênero. E não é verossímil que aqueles filósofos tenham pensado isso. Por outro lado, não era conveniente remeter tudo ao acaso e à sorte. Por isso, quando alguém disse que na natureza como nos animais existe uma inteligência que é a causa da ordem e da distribuição harmoniosa de todas as coisas, pareceu ser o único filósofo sensato, enquanto os predecessores pareceram gente que fala por falar. Ora, sabemos com certeza que Anaxágoras raciocinou desse modo, mas afirma-se que Hermótimo de Clasômenas foi o primeiro a falar disso. Em todo caso, os que raciocinaram desse modo puseram a causa do bem e do belo como princípio dos seres e consideraram esse tipo de causa como princípio do qual se origina o movimento dos seres. 4. Continuação do exame das doutrinas dos predecessores, com particular atenção a Empédocles, Anaxágoras e Demócrito. Todavia, poder-se-ia pensar que foi Hesíodo o primeiro a buscar uma causa desse tipo, ou qualquer outro que pôs como princípio dos seres o amor e o desejo, como fez, por exemplo, Parmênides. Este, com efeito, ao reconstruir a origem do universo, diz: primeiro, entre todos os deuses, a deusa produziu o amor. Enquanto Hesíodo diz: antes de tudo existiu o caos, depois foi a terra do amplo ventre e o amor que resplandece entre todos os imortais. Como se ambos reconhecessem que deve existir nos seres uma causa que move e reúne as coisas. Seja-nos concedido julgar adiante a qual desses pensadores compete a prioridade. E aqui ele faz o comparativo, né, dentro de uma composição que parece o próprio Aristóteles extrair desses pensadores que, de certo aspecto, eles admitem, apesar de se, digamos, antagonizarem em suas referências, mas parece admitir que é necessário que exista uma causa primeira, né, que origina, de certo sentido, um movimento que reúne todas as coisas existentes. Né? Mas, como era evidente, prossegue Aristóteles, na natureza a existência de coisas contrárias às boas, assim como a existência não só da ordem e beleza, mas também da desordem e feiura, e a existência de males mais numerosos do que os bens, e coisas feias em maior número do que belas,
houve outro pensador que introduziu a amizade e a discórdia como causas, respectivamente, desses contrários. Se seguirmos Empédocles entendendo a lógica de seu pensamento mais do que segundo seu modo confuso de se exprimir, vemos que a amizade é causa dos bens, enquanto a discórdia é causa dos males. Assim sendo, se disséssemos que Empédocles afirmou antes que foi o primeiro a afirmar que o bem e o mal são princípios, provavelmente estariam certos, pois a causa de todos os bens é o próprio bem e a causa de todos os males é o próprio mal. Parece que esses, como dissemos, alcançaram só duas das quatro causas, distinguidas nos livros de física, a saber, a causa material e a causa do movimento, mas de modo confuso e obscuro, tal qual se comportam nos combates os que não se exercitaram. Como esses, agitando-se em todas as direções, lançam belos golpes sem serem guiados pelo conhecimento. Também aqueles pensadores não parecem ter verdadeiramente conhecimento do que afirmam. De fato, eles quase nunca se servem de seus princípios. O próprio Anaxágoras, na constituição do universo, serve-se da inteligência como de um deus ex machina, ou seja, um deus interventivo. E aí Aristóteles coloca uma questão importante, né? Porque o deus aristotélico, e aqui eu estou, de certa forma, já adiantando várias questões, aqui, mas não tem problema, porque a gente vai percorrer todo o raciocínio desenvolvido, né, até a teologia aristotélica, né, o Deus aristotélico não é um Deus interventivo, ele não é um Deus que se preocupa com os existentes materiais. Aí é uma contradição, né, interessante com a apropriação que o próprio Tomás de Aquino faz de Aristóteles, que ele precisa, de certa forma, amputar o Deus aristotélico, né, ou enxertá-lo, né, fazer uma interpretação a partir de uma noção de revelação, dizer que Aristóteles afirmou isso porque ele não teve acesso à revelação. Isso é o que Tomás de Aquino acrescenta, né, ou enxerta na filosofia de Aristóteles, para, de certa forma, adaptá-lo à teologia cristã. Né? Mas o Deus aristotélico não pensa o mundo. O Deus aristotélico não é material. O Deus aristotélico ele não pensa nada além de si mesmo. Ele é um Deus autocontemplativo que tem total, digamos assim, ele tem uma total coerência com o que o próprio Aristóteles elabora aqui, né? Porque quando ele vai elaborar o diálogo ali a partir da questão das artes e dos conhecimentos sapientes, né? Ele diz que tudo aquilo que pode ser algo de sapiente e que, de certa forma, tudo que é sapiente tem uma tendência maior a estar próximo às causas primeiras, ele tem que ser autocontemplativo, e isso é algo de sofia, é algo próprio da filosofia, que é a investigação das causas primeiras, ou seja, a filosofia para Aristóteles, né, é uma busca do conhecimento contemplativo, de um conhecimento autossuficiente, não um conhecimento utilitário, nem um conhecimento prático, apesar de poder tornar-se, né? Mas enquanto princípio, né? Enquanto definição, é um conhecimento que busca o princípio das causas e por isso é autocontemplativo. Então, tudo enquanto eterno, então, enquanto busca do eterno, enquanto busca das causas primeiras, enquanto busca daquilo que não pode deixar de ser, né? A referência maior desse tipo de conhecimento é até o Theos, ou a teologia, ou seja, o primeiro motor imóvel aristotélico, né? Que é o único algo que é incorruptível e que causa movimento sem se mover, pois não é material, né? E se pudesse se mover, deixaria de ser. Então, como não pode deixar de ser, é eterno. Se é eterno, só pode ser a causa de tudo que existe, no sentido de mover, de causar movimento, mas não no sentido interventivo. Né? O Theos aristotélico não é um Theos preocupado com a intervenção, preocupado digamos, com o existir dos entes, dos homens, dos seus afazeres, dos seus pecados e etc. Não tem nada disso em Aristóteles. Né? É um Deus que causa movimento pela sua perfeição. Né? E tudo que existe, e aí eu vou recolocar uma questão que ainda não apareceu, né, que é a questão do mundo sublunar e supralunar, que fazem parte de um mesmo plano, mas tudo que existe em detrimento, né, da contemplação desse Deus move-se por um movimento de imitação a esse único algo que é necessariamente perfeito e imutável. Né?
e não porque é controlado, não porque existe, digamos assim, uma intervenção desse Deus na vida dessas pessoas, uma determinação a partir deles. A determinação é própria da existência enquanto ela mesma, né? Então, seguindo, né? Seguindo, cadê? No próprio texto do Aristóteles. O próprio Anaxágoras, na questão do universo, serve-se da inteligência como um deus ex machina, e aí o Anaxágoras apelando para o deus interventivo, digamos assim, e só quando se encontra em dificuldade para dar a razão de alguma coisa, evoca a inteligência no mais, atribui a causa das coisas a tudo, menos a inteligência. Empédocles utiliza muito mais as suas causas do que Anaxágoras, mas não se serve delas adequadamente e de maneira coerente. A miúde, pelo menos no contexto do seu discurso, a amizade separa e a discórdia une. Quando o todo se dissolve nos elementos por obra da discórdia, o fogo se reúne formando a unidade, assim como para um dos outros elementos. Quando, ao contrário, por obra da amizade, os elementos se recompõem na unidade da esfera, as partes dele necessariamente se separam entre si. Empédocles, em todo caso, diferentemente dos predecessores, foi o primeiro a introduzir a distinção dessa causa, tendo afirmado não um único princípio do movimento, mas dois princípios diferentes e até mesmo contrários. Ademais, e aí ele paga um determinado tributo a Empédocles, que parece ter percebido, né, que não só existe essa determinação de princípio material, ou uma determinação única, como apareceu aqui em outros pensadores que está dialogando aqui o Aristóteles, né? Aparece até possivelmente uma referência a essa questão da discórdia, né, e da amizade. Aristóteles pode ser uma referência à questão que aparece em Heráclito, a questão do fogo enquanto pólemos, né, enquanto polêmica, enquanto uma referência à guerra, referência a uma contradição, né, em detrimento disso que aparece aqui, uma composição de Aristóteles em detrimento de uma questão da amizade e da discórdia, né? Parece talvez poder haver essa referenciação, mas isso aqui eu não tenho certeza. Então, ademais, ele foi o primeiro a dizer que os elementos de natureza material são 4 em número. De resto, ele não se serve deles como se fossem 4, mas como se fosse apenas 2. De um lado, o fogo por conta própria, e de outros 3, terra, ar e água, contrapostos como uma única natureza. Pode-se extrair isso da consideração de seu poema. E nesse número, portanto, são específicos segundo Empédocles, como dissemos. E aí, de certa forma, ele parece que o Empédocles ele tem uma amplitude maior na concepção dessas composições de causas, por mais que, de certa forma, haja um debruçar-se sobre esses elementos da natureza, enquanto contraditórios entre si, né, uma amplitude maior, mas ainda assim, segundo Aristóteles, ele se perde em suas argumentações e não se vale das elucubrações acerca das causas de modo adequado. Leucipo, segue Aristóteles, e seu seguidor Demócrito afirmam como elementos o cheio e o vazio, e chamam um ser e o outro de não ser. Um de ser e o outro de não ser. Mais precisamente, chamam o cheio e o sólido de ser e o vazio de não ser. E por isso sustentam que o ser não tem mais realidade do que o não ser, pois o cheio não tem mais realidade que o vazio, e afirmam esses elementos como causas materiais dos seres. E como os pensadores que consideram como a única substância que funciona como substrato e explicação a derivação de todas as outras coisas pela modificação dela, introduzindo o rarefeito e o denso como princípios dessas modificações do mesmo modo. Demócrito e Leucipo dizem que as diferenças dos elementos são as causas de todas as outras. Além disso, eles dizem que são 3 as diferenças: a figura, a ordem e a posição. Com efeito, explicam eles, o ser só se difere pela proporção, pelo contato e pela direção. A proporção é a forma, o contato é a ordem, a direção é a posição. Assim, difere pela norma, pela forma. Assim, de N pela forma, de AN e AN de NA pela ordem, enquanto Z difere de H pela posição. Aqui é o exemplo que ele utiliza, né? Assim, A difere de N pela forma, AN de NA pela ordem, enquanto Z difere de H pela posição, utilizando aí o referencial alfabeto, né? Mas eles também, como os outros,
negligenciaram a questão de saber de onde deriva e como existe nos seres o movimento. A respeito das duas causas em questão, como dissemos até esse ponto, chegou a pesquisa dos pensadores precedentes. E aí Aristóteles vai seguir no ponto 5, que eu creio que é onde, de certa maneira, vamos encerrar aqui, não sei se até o final desse quinto, né, porque já estamos nos encaminhando para 1 hora. E a partir do sexto, Aristóteles vai elaborar um diálogo ferrenho aqui com Platão, porque Platão, assim como Aristóteles, né, ele teve esse diálogo, e aí vai entrar justamente a questão da polêmica entre Platão e Aristóteles. Aristóteles, como aluno mais brilhante de Platão, né, foi expulso, inclusive, da própria academia, por divergir do seu mestre. Mas é justamente esse mesmo diálogo não, né, mas a mesma perspectiva de diálogo que o Aristóteles está propondo, o Platão vai propor, né, só que vai elaborar toda a sua concepção da sua teoria baseada nas noções das ideias, né. E o problema é que ele tenta se apropriando de Parmênides e Heráclito, né, resolver a questão do mundo sensível, e do mundo das ideias, do mundo ideal e do mundo corpóreo, né, do mundo inteligível e do mundo sensível. Platão vai partir do pressuposto de um exame, de uma contemplação das ideias para poder chegar nessa conclusão ontológica a partir do mundo. Aristóteles vai conceber um ponto de partida a partir do exame da matéria, mas a partir de uma composição disso que ele vai chamar hilemorfismo, né, que é a composição da metafísica existente dentro da própria, digamos assim, entre aspas, imanência. Ou seja, existe algo de metafísico no mesmo plano. Não existe um mundo e um além-mundo, mas uma composição material, formal e metafísica dentro de um mesmo plano, tanto quanto corpóreo, tanto quanto, digamos assim, substancial, né? Então, o hilemorfismo, enquanto definição básica, né, em Aristóteles, ele pode se entender um hilemorfismo enquanto um hilemorfismo teleológico, ou seja, todos os seres corpóreos são compostos por matéria e forma, ou seja, não existe forma fora da matéria. E aí tem toda essa questão, né, do que se define enquanto matéria, enquanto forma, para Aristóteles, né? Só porque a única coisa que possui forma sem matéria é o primeiro motor imóvel, porque ele é ato puro e não pode deixar de ser. Né? Que é princípio primeiro, é causa primeira. Né? Mas o hilemorfismo é justamente essa oposição, né, ao que se constitui enquanto oposição ao próprio Platão, e vai informar que, na verdade, as formas estão para além da matéria e pode até coexistir em detrimento da matéria, em um certo sentido, em certos aspectos, em um sentido mais fraco em Platão, mas é só uma, digamos, a forma, e aqui, de certo sentido, atribuir forma à alma em Aristóteles é complicado, porque não se sabe em que sentido, como é que isso, no próprio De Anima, como é que Aristóteles concebe a questão da alma. Né? Parece que em determinados aspectos, tanto no De Anima quanto aqui na metafísica, ele vai tender a uma certa eternidade da alma e às vezes não. Ele não há uma concordância, inclusive acerca dos maiores comentadores em Aristóteles sobre essa questão da alma em Aristóteles. Não se sabe se ela é eterna, se ela é perecível, né? Em determinados aspectos. O que se sabe é que o que é incorruptível, o que é ato puro, o que é eterno, o que é imóvel, o que é imaterial, né? O que é forma pura, né, é o primeiro motor imóvel, né, que é o Deus aristotélico, digamos assim, né? Então é a partir daí, né, que vai se elaborar a divergência entre Platão e Aristóteles, né, aquele velho quadro famoso, Aristóteles apontando para baixo, Platão apontando para cima, para as ideias, né? A grosso modo, podemos dizer que, se fôssemos partir de uma interpretação platônica da filosofia de Aristóteles, podemos dizer que as ideias estão contidas na própria materialidade, né, para Aristóteles, a grosso modo, né, porque é uma interpretação muito grosseira, digamos assim. E aí, ponto 5, continuação do exame das doutrinas dos predecessores, com particular atenção aos pitagóricos e os eleatas. No próximo encontro, não sei qual vai ser a data, vai ser definido posteriormente. Tenho definido esse encontro para dia 11, mas
terminei por fazê-lo hoje mesmo, né? E aqui sigamos, né? Os assim chamados pitagóricos são contemporâneos e até mesmo anteriores a estes filósofos. Eles, por primeiro, se aplicaram às matemáticas, fazendo-as progredir e, nutridos por ela, acreditaram que os princípios delas eram os princípios de todos, os seres. E dado que nas matemáticas os números são, por sua natureza, os primeiros princípios, e dado que justamente nos números, mais do que no fogo e na terra e na água, eles achavam que viam muitas semelhanças com as coisas que são e que se geram. Por exemplo, consideravam que determinada propriedade dos números era a justiça, outra a alma e o intelecto, outra ainda o momento e o ponto oportuno e em poucas palavras, de modo semelhante para todas as outras coisas. E, além disso, por verem que as notas e os acordes musicais consistiam em números e, finalmente, porque todas as outras coisas em toda a realidade lhes pareciam feitas às imagens dos números e porque os números tinham a primazia na totalidade da realidade. Pensaram que os elementos dos números eram elementos de todas as coisas e que a totalidade do céu era harmonia e número. Eles recolhiam e sistematizavam todas as concordâncias que conseguiam mostrar entre os números e os acordes musicais, os fenômenos, as partes do céu e todo o ordenamento do universo. E se faltava alguma coisa, como eles se esmeravam em introduzi-la, de modo a tornar coerente a sua investigação, por exemplo, como o número 10 parece ser perfeito e parece compreender em si toda a realidade dos números, eles afirmavam que os corpos que se movem no céu também deviam ser 10, mas como apenas 9 podem ser vistos, eles introduziam um décimo, a anti-terra. Tratamos desses assuntos mais acuradamente em outras obras. Aqui voltamos a eles para ver também como esses filósofos também são os princípios de que eles afirmam e de que modo eles entram no âmbito das causas das quais falamos. E aqui vamos recorrer, né, em certo sentido, para o comentário do Reale, né, para poder tentar deixar um pouco mais clara essa questão aqui, esse diálogo, esse trecho 5 do livro primeiro. Né. Bem, vamos retomar a partir do quadro, a partir dos comentários, né, já que eu fui desenfreado, né, e eu estava pensando já em fazer dessa forma mesmo, né, e prosseguindo até o trecho 5. Trecho 4, posteriormente lemos o comentário do trecho 5. Né, comentário do trecho 4 de Reale. O capítulo, que é a sequência imediata do precedente, continua o exame da doutrina dos pré-socráticos. Depois de uma cena Hesíodo e Parmênides, coisas que já vimos ali, em certo sentido, parece que Hesíodo e Parmênides, em certos aspectos, buscam, mesmo sem saber, uma causa primeira, né? E aí, seguindo Reale, um e outro citados como possíveis precursores da causa motora final, com a sua doutrina do eros cosmológico, é examinado em Empédocles, o qual, notando no universo também a existência de feiura e males, além da beleza e da ordem, introduziu para explicar esses contrários dois princípios, a amizade e a discórdia. Todos os filósofos até agora examinados, conclui Aristóteles, entreviram duas causas, a material e a motora. Só em pequena parte, afinal, ou de modo inadequado, como Anaxágoras, ou contraditório com Empédocles. Analogamente, Leucipo e Demócrito, com a sua doutrina dos átomos e das diferenças dos átomos, indicaram a causa material, mas descuidaram a causa do movimento. Então, reforçando o que foi colocado aqui até então, parece que em certos aspectos todos esses pensadores tenderam, né, alguns sentidos dessas causas colocadas aqui pelo Aristóteles, né, até então. E o Aristóteles identificou essa tendência, né, identificou e agrupou-as e foi além. Né. Trecho 5 do comentário do Reale, do trecho 5 que estamos lendo. Sempre em vista de demonstrar que os predecessores não falam senão de algumas das quatro causas acima enumeradas, Aristóteles passa agora ao exame das doutrinas dos pitagóricos e dos eleatas. No que concerne aos pitagóricos, Aristóteles nota que seu pensamento filosófico depende estritamente das suas investigações matemáticas. Eles puseram os números e as características dos números, pares e ímpares, como princípios das coisas e das qualidades da coisa. É interessante isso, porque inclusive tem até uma citação aqui no nosso canal, uma referenciação
Essa questão aí que é elaborada pelo próprio Ricardo Oliveira, talvez ele assista isso ou não, mas ele usa esse exemplo, né, dos princípios matemáticos, né, elaborando que determinadas coisas pertencem a um determinado conjunto e outras não pertencem, porque os números pares não podem pertencer ao conjunto de números ímpares. E, de certa forma, é justamente isso que o Aristóteles, em certo sentido, coloca essa questão a partir da interpretação dos números a partir dos pitagóricos. Ele vai colocar algumas questões aqui, né? Ele segue pares e ímpares como princípios das coisas e das qualidades das coisas. Alguns pitagóricos puseram ao invés 10 pares de contrários, como princípios. Os contrários como princípios foram postos também por Alquimel, sem contudo agrupá-los de modo preciso e determinado. Aristóteles, embora com certo embaraço, considera que esses princípios têm a função de causa material. É um pouco problemático isso, né? Enquanto são concebidos pelos pitagóricos como constitutivos imanentes das coisas das quais são princípios. Ao final do capítulo, e aqui ele já está adiantando, né? Aristóteles admite que os pitagóricos começaram a dar algumas definições, embora rudemente, e falar da essência, isto é, da causa formal. O tipo de pesquisa desenvolvida pelos eleatas, ao invés, sai fora da investigação sobre as causas primeiras, porque eles reduziram tudo a uma unidade imóvel. Todavia, Aristóteles aproxima o de Parmênides, finito, a forma, isto é, a causa formal, e o de Melisso, infinito, a matéria, isto é, a causa material. Particularmente, ele encontra na segunda parte do poema parmenidiano uma confirmação das suas próprias perspectivas. Parmênides, forçado a levar em conta os fenômenos, teve de admitir, além do que é segundo a razão, também o múltiplo, que é segundo os sentidos. E para explicar o múltiplo, ele introduziu 2 princípios, o quente e o frio. O capítulo termina como um resumo das conclusões até aqui alcançadas, e vamos lê-lo, né? E aí ele segue, né? A Aristóteles agora. Tratamos esses assuntos mais acuradamente em outras obras, né? Aqui voltamos a eles para ver também como esses filósofos, quais são os princípios que eles afirmam e de que modo eles entram no âmbito das causas das quais falamos. Também estes parecem considerar que o número é princípio não só enquanto constitutivo material dos seres, mas também como constitutivo das propriedades e dos estados dos mesmos. Em seguida, eles afirmam como elementos constitutivos do número o par e o ímpar, dos quais o primeiro é ilimitado e o segundo limitado. O deriva desses 2 elementos, porque é par e ímpar ao mesmo tempo. Do procede depois o número, e os números, como dissemos, constituíram a totalidade do universo. Outros pitagóricos afirmaram que os princípios são 10, distintos em série: limite, ilimite, ímpar, par, múltiplo, direito, esquerdo, macho, fêmea, repouso, movimento, reto, curvo, luz, trevas, bom ou mal, quadrado, retângulo. Parece que também Alemão de Crotona pensava desse modo. Quer ele tenha tomado essa doutrina dos pitagóricos, quer esses já tenham tomado dele, pois Alemão se destacou quando Pitágoras já era velho e professou uma doutrina muito semelhante à dos pitagóricos. Como efeito, ele dizia que as múltiplas coisas humanas, em sua maioria, formam pares de contrários, que ele agrupou não do modo preciso como faziam os pitagóricos, mas ao acaso, como, por exemplo, branco, preto, doce, amargo, bom, mal, grande, pequeno. Ele fez afirmações desordenadas a respeito dos pares de contrários, enquanto os pitagóricos afirmavam claramente quais e quantos são. Ele chega à conclusão daquilo que nós citamos no comentário do Reale, né? Destes e daqueles pode-se extrair apenas o seguinte. Vamos ler até o final e posteriormente vamos fazer as considerações finais e colocando aqui o nosso esqueminha, né, do mapa mental. Destes e daqueles pode-se extrair apenas o seguinte. Os contrários são os princípios dos seres, mas quantos e quais são eles só se extrai dos pitagóricos. Repetindo, desses e daqueles, pode-se extrair apenas o seguinte. Os contrários são os princípios dos seres, mas quantos e quais são eles só se extrai dos pitagóricos. Ou seja, em certo sentido, né, ele identifica determinados movimentos, mais uma vez, né, certas tendências em alguns desses filósofos, né, certo? Em alguns desses determinados aspectos, né? Então, mas nem mesmo pelos pitagóricos esses contrários foram analisados de maneira suficientemente clara, a ponto de estabelecer de que modo é possível reduzi-los às causas das quais falamos. Parece, entretanto, que eles atribuem a seus elementos a função de matéria,
De fato, eles dizem que a substância é composta e constituída por esses elementos como partes imanentes a ela. O que foi dito é suficiente para se compreender o pensamento dos antigos, que admitiam uma pluralidade de elementos constitutivos da natureza. Outros filósofos sustentaram que o universo é uma realidade única, mas não falaram todos do mesmo modo, seja quanto à exatidão da investigação. Ou seja, Aristóteles está dando luzes à sua própria teoria a partir desse diálogo com esses pensadores, né? E aí, quando ele diz assim, o que foi dito até então é suficiente para se compreender o pensamento dos antigos, que admitia uma certa pluralidade. E essa pluralidade define-se a partir justamente dessas definições das causas enquanto metafísica, né? Das 4 definições de metafísica para Aristóteles: teologia, substância e causas primeiras, e as causas primeiras enquanto 4 causas formais, materiais, motoras e causa final, né? E ao mesmo tempo, né, que de certa maneira essa definição de metafísica, essas definições das causas se dão em certos sentidos, o próprio Aristóteles, a partir dessa elaboração, entende que o universo é uma realidade única, como também admite o Aristóteles. E aí ele segue, né? A partir do seu hilemorfismo, como já foi mencionado aqui, né? Mas não falaram, diz ele, todos do mesmo modo, seja quanto à exatidão da investigação, seja acerca da determinação dessa realidade, ou seja enquanto à determinação dessa suposta realidade única e sobre a variação das causas, né, do remeter a essas causas primeiras, ou seja, Aristóteles admitia que haveria uma coexistência entre essas definições, né, coisa que esses pensadores, segundo a interpretação que ele faz, deixaram de lado. Então, a discussão sobre esses filósofos foge ao exame das causas que agora estamos desenvolvendo. Com efeito, eles não procedem como alguns filósofos naturalistas que, mesmo afirmando a unidade do ser, fazem derivar as coisas do um como da matéria, mas o fazem de modo totalmente diferente. Os naturalistas, ao explicar a geração do universo, atribuem ao um o movimento. Estes filósofos, por sua vez, afirmam que o um é imóvel. Não obstante isso, o que diremos em seguida está relacionado com a pesquisa que estamos desenvolvendo. Parmênides parece ter entendido o um segundo a forma, Melisso segundo a matéria, e por isso o primeiro sustentou que um é ilimitado e o outro que é ilimitado, que um é limitado e o outro que é ilimitado. Xenófanes afirmou antes deles a unidade do todo. Disse com efeito que Parmênides foi seu discípulo, mas não oferece nenhum esclarecimento e não parece ter compreendido a natureza nem de uma nem de outra dessas causas. Mas entendendo sua consideração a todo o universo, afirma que um é Deus. Para a pesquisa que estamos desenvolvendo, como dissemos, podemos deixar de lado 2 desses filósofos, Xenófanes e Melisso, por serem suas concepções um tanto grosseiras. Parmênides, ao contrário, parece raciocinar com mais perspicácia, por considerar que além do ser, não existe o não ser. Necessariamente. Deve crer que o ser é um e nada mais. Discorremos sobre isso de modo mais profundo na física. Entretanto, forçado a levar em conta os fenômenos e supondo que o um é segundo a razão, enquanto o múltiplo é segundo os sentidos, também ele afirma 2 causas e 2 princípios, o quente e o frio. Quer dizer, o fogo e a terra, atribuindo ao quente o estatuto de ser, ao frio do não ser. Concluindo, ele entra em contradição aqui, né? Eu vou terminar o texto para poder fazer os comentários sobre isso aqui. Concluindo, das afirmações e das doutrinas dos sábios consideradas na presente discussão, extraímos o seguinte: os primeiros filósofos afirmaram o princípio material. De fato, água, fogo e semelhantes são corpos. Alguns os afirmaram como único, outros como uma pluralidade de princípios materiais. Uns e outros, contudo, os consideram de natureza material. Há ainda os que afirmam, além dessa causa, também a causa do movimento, e esta, segundo alguns desses, é só uma, segundo outros, são 2. Até os filósofos itálicos, com exceção deles, todos os filósofos discorreram de modo inadequado sobre as causas. Estes, como dissemos, de algum modo recorreram às 2 causas, e alguns afirmaram que a segunda dessas causas, a causa do movimento, é uma só, enquanto outros afirmaram serem 2. Os pitagóricos afirmaram do mesmo modo 2 princípios, mas acrescentaram a seguinte peculiaridade: consideram que o limitado
o ilimitado e o 1 não eram atributos de outras realidades. Por exemplo, fogo ou terra ou alguma outra coisa. Mas que o próprio ilimitado e o 1 eram a substância das coisas, das quais se predicam e que por isso o número era a substância de todas as coisas. A respeito das causas, portanto, os pitagóricos se expressaram do seguinte modo. Eles começaram a falar da essência e a dar definições, mas o fizeram de maneira muito simplista. Com efeito, definiram de modo superficial, pois consideravam que aquilo a que primeiramente se atribuía determinada definição era a substância das coisas, como se alguém acreditasse que o duplo e o número 2 são a mesma coisa, porque o número 2 é aquilo do qual, em primeiro lugar, se predica o duplo, mas não certamente a mesma coisa, a essência do duplo e a essência do 2. Se fossem, o 1 seria ao mesmo tempo muitas coisas, e esta é a consequência em que incorre. Isso é, portanto, o que se pode aprender dos primeiros filósofos e de seus predecessores. E aqui o Aristóteles faz toda uma elaboração para, de certa forma, né, mais uma vez vou repetir essa questão aqui, para saber o que é que serve, e aqui eu vou colocar o mapa mental na tela, porque eu acho que vai ser necessário para poder fazer esse comentário aqui, para poder concluir de uma maneira que seja minimamente esclarecida. Nesse sentido aqui, a questão ficou um pouco complicada, né? Mas vamos tentar dar conta aqui, né? Diante dessa questão aqui do mapa mental. Então vamos lá. Estamos aqui, ó, causas primeiras. Acho que está aparecendo aí na tela, né? Está aparecendo na tela assim. Estamos aqui, ó, causas primeiras. Deixa eu tentar aumentar aqui para ficar melhor. Estamos aqui, ó. A substância, a metafísica se diz em quatro sentidos, em quatro ramificações: teologia, substância, ser enquanto ser. Estamos aqui na definição causas primeiras. Quatro. Formal, causa formal, material, motora e causa final. O diálogo inteiro de Aristóteles é sobre essas questões aqui. Todo esse diálogo aqui é sobre isso aqui. Causas primeiras, as quatro causas primeiras, essa ramificação aqui da metafísica. Causa formal, material, motora e final. Então, justamente dentro da própria definição do nosso mapa mental aqui, há esse pequeno mapa mental que vai nos afirmar algumas questões justamente sobre o que foi elaborado. As quatro causas primeiras. A causa formal. Deve haver alguma realidade natural da qual derivam todas as coisas enquanto ela continua a existir, sem mudança. Né? Então, a substância e a essência, causa formal. A causa material, concernente aos primeiros filósofos, Tales, Anaxímenes, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras. E aqui, ó, água, ar, fogo, terra, fogo e ar. E aqui deve haver alguma realidade material da qual todas as coisas derivam, mesmo admitindo que toda geração e corrupção derive de um ou mais de um elemento material. A maneira a madeira não se faz cama, nem o bronze se faz estátua. E aí, isso aqui também está relacionado com a questão da causa motora, né? Na verdade, isso aqui é a causa motora. Isso aqui já é a definição da causa motora. Aqui, a questão da causa material se encerra aqui, mesmo admitindo que toda geração e corrupção derive de um ou mais de um elemento material que se relaciona com o porquê isso ocorre, que vai desembocar na questão da causa motora, né? Então, vamos lá. Definição material. Os primeiros filósofos, Tales, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras. Causa formal, né, que é justamente, deve haver alguma realidade natural da qual derivam todas as coisas enquanto ela continua a existir sem mudança. A substância é a essência, né? A causa motora, né, vai definir-se pelas seguintes elaborações. É o princípio do movimento, é o que causa a movimentação. A causa material, né, é justamente a investigação diante do que já falamos aqui acerca dos primeiros filósofos. A causa formal é uma suposta, digamos, determinação de uma realidade natural da qual derivam todas as coisas
enquanto ela continua a existir de algum modo, né, sem mudança. Essa causa formal. A causa material é a investigação elaborada a partir dos primeiros filósofos, né, que admite que deve haver alguma realidade material da qual todas as coisas derivam. E o Aristóteles parece concordar em certo sentido com isso. A causa motora, né, é o princípio do movimento, né, algo que já tratamos aqui em determinados aspectos. Mas é que esses pensadores parecem não admitir, e esses outros pensadores, né, assim como os pitagóricos e o diálogo que está sendo elaborado a partir desse trecho da metafísica, parecem conceber em determinados aspectos, em outros não, né, mas a motora é o princípio do movimento, né, e aí segue-se os comentários do mapa mental. É melhor solucionar o problema das causas ao se valer de vários princípios. Se há uma causa motora, porque ela faz certas coisas feias e outras belas. Isso foi elaborado, né? Acaso, fogo, como na natureza motor, e água e terra, como na natureza estática. Anaxágoras. Não explica nada, não se chega a uma causa com essa resposta. Existe uma inteligência que é causa da origem, da distribuição harmoniosa de todas as coisas. E aí, uma referência ao primeiro motor imóvel. O mal seria impedir a realização de um objetivo de um ser, né? Em detrimento da causa final. E aí seria justificativa, não é a causa motora. A causa motora causa essa determinada contemplação, já que a causa final ela está elaborada a partir das seguintes definições. É a causa do bem e do belo, seria o princípio dos seres. Mas com que fim essa inteligência haveria de ser, né? Então, em certo sentido, a partir dessa explicação, a partir de todas essas definições que são elaboradas aqui, né, a questão aqui já entramos em outra definição ali embaixo, né, que é a questão dos sentidos de ser, da investigação do ser enquanto ser, que de certa forma vai explicar em outros aspectos essa questão das causas primeiras, mas vamos lá, né? Existem aí a investigação das causas primeiras, que é uma das ramificações, digamos, da metafísica de Aristóteles, que se dá enquanto investigação da causa formal, causa material, causa motora e causa final. Tomando como referência essa questão do primeiro motor imóvel, que é esse único algo que existe, que é imaterial e corruptível, né, que é eterno e que causa movimento sem se mover, né, temos essas concepções que se existem a partir disso que já, de certa maneira, colocamos aqui, né, para Aristóteles. Existe essa questão do hilemorfismo, tudo existe em uma coabitação enquanto causa, enquanto matéria e forma, né, existe uma coexistência em um determinado mesmo plano, né. Nesse sentido, a própria metafísica, podemos dizer assim, em determinado aspecto, é uma metafísica da coexistência entre matéria e forma, né, diferentemente de Platão, que concebe que as ideias estão para além da materialidade, digamos assim, mas existem algumas definições, né, que vão se elaborar a partir dessa questão das causas primeiras, que é a causa formal, né, que de certa forma que constitui uma determinada definição daquilo que existe enquanto definição, né? Que existe enquanto uma determinada realidade natural, né? Que de certa maneira se exerce diante da própria matéria, né? Existe a causa material, que é o âmbito de investigação dos primeiros filósofos. Existe a matéria ela dada ela mesma, mas ela não pode ser causa da sua forma, digamos assim. Para isso é necessário haver uma causa motora que cause o movimento nesse algo de material para que adquira uma determinada forma, e a união entre matéria e forma traz aquela concepção de sínodo, que é um conceito elaborado a partir dessa concepção da união entre matéria e forma, né? Da união entre matéria e forma. Então a causa motora causa, digamos, um movimento que de certa forma transforma a matéria, que a designa em algo, né? Porém, a matéria ela não pode ser causa dela mesma, né? É necessário que exista algo que mova essa matéria para que ela se transforme, ou que se elabore, ou que permaneça, ao menos que temporariamente, em uma determinada forma, que vai ser elaborada por esse movimento de contemplação do que é belo, do que é perfeito, que é único, algo que é incorruptível, que é o primeiro motor imóvel aristotélico, que é o Deus aristotélico, que causa esse determinado movimento
por contemplação dos existentes em detrimento dele. Então, tudo que existe tende a sua determinada finalidade e entra a questão da causa final, pois tudo que existe, né, é perecível, a não ser, né, o que existe no mundo supralunar, que são os astros, que são materiais e incorruptíveis, segundo Aristóteles. Mas tudo que existe em detrimento disso, no mundo sublunar, é material e é corruptível, né? Sendo material e corruptível, para poder tender a uma determinada finalidade, para poder tender a uma determinada realização, para poder tender a uma determinada contemplação do belo, né, é necessário agir por imitação. Então, o Deus aristotélico, o primeiro motor imóvel, causa esse movimento nas coisas existentes que tendem à sua finalidade por uma tendência de imitação desse algo que é divino, né? Quanto mais as coisas se afastam da sua determinada finalidade, ou seja, desse movimento de contemplação, desse movimento divino, elas se afastam da sua finalidade, né? E neste sentido, elas não se realizam, elas não se atualizam enquanto suas potencialidades, digamos assim. Então, a causa final seria entender que tudo tende ao seu fim por esse ato de imitação, por esse ato de contemplação, que esse não movente, que é o Deus aristotélico, causa nos existentes ou nas coisas existentes por esse ato de contemplação. Então, o Deus aristotélico, o teos aristotélico, né, o motor imóvel aristotélico, é algo que causa movimento sem se mover por um movimento de contemplação a esse algo, que é o único algo que existe de perfeito, incorruptível, imóvel, mas que causa movimento. É imaterial, pois é incorruptível, eterno, né, e move sem se mover, e só pensa em si mesmo, né? Então, a causa do bem, ou do belo, seria o princípio dos seres, né? E o mal seria impedir a realização de um objetivo de um ser por esse ato de contemplação. O esforço aqui foi grande, não sei se foi suficiente, né? Mas neste sentido, né, encerramos pelo menos aqui essa parte 5, e posteriormente nosso próximo encontro acerca da metafísica aristotélica, ele vai se dar a partir do exame das doutrinas dos predecessores, com particular atenção a Platão, ou seja, Platão versus Aristóteles, né? E você que vai assistir isso posteriormente, deixa o like, deixa teu comentário, deixa tuas dúvidas, adentra nos nossos grupos de estudos de Aristóteles, que eu sei que esse trecho aqui foi extremamente complexo. Se você puder adentrar para tirar mais dúvidas, né, é necessário. Não quis nem me apegar tanto às questões do reality mais específicas, porque eu entendi que isso ia tornar um pouco mais confuso, mais do que de certa forma talvez já tenha sido em alguns aspectos aqui, por conta do próprio raciocínio de Aristóteles, que é muito minucioso e lógico, rigoroso em determinadas situações aqui, né, que ele vai investigando, e muitas vezes podemos confundir alguns termos e algumas apropriações que ele faz dos filósofos de modo geral. Se puder contribuir com o nosso canal, agradecemos de antemão, já que nosso canal não é monetizado, né? Somos um canal independente, estamos fazendo um grande esforço para poder trazer essa leitura sistemática assim, de Aristóteles, para poder disseminar esse conhecimento, fazer com que pessoas e mais pessoas tenham acesso e poder pegar o livro de Aristóteles e conseguir se situar, ao menos, ali dentro da leitura, né? Eu acho que isso é importante, disseminar o conhecimento para além dos academicismos, né? Apesar dos academicismos em certos aspectos serem importantes, mas podem ser melhorados, né? Então o Pix segue na descrição, assim como o nosso Apoia-se, né? Apoie o nosso canal, com Pix de qualquer valor, não importa, não tem limite, nem para menos, nem para mais. Ajuda muito o nosso canal, ajuda muito a continuar fazendo nosso trabalho aqui. Assim como nosso Apoia-se, torna-se um membro participante, sugira temas aqui que nós vamos fazer um esforço tremendo para poder trazê-los aqui, assim como tem as promoções ali no nosso apoio de membros, como sorteios de livros e etc, camisas, né, e outros produtos concernentes aqui ao canal. Então, até a próxima. Esse foi mais um vídeo acerca da metafísica de Aristóteles. E até o próximo vídeo do canal, ou até o próximo vídeo acerca da metafísica de Aristóteles. E até a próxima. Obrigado por vocês que estão assistindo, que vão assistir posteriormente. E até a próxima.